Alguns conquistam títulos. Arturo Gatti conquistou corações. Cada luta era uma guerra, cada queda uma oportunidade para se levantar. Sua glória foi imensa, mas seu final devastador. Esta é a história de um guerreiro que deu tudo de si até não restar mais nada. O futuro campeão nasceu em 15 de abril de 1972 em Cassino, Itália, mas sua infância em seu país natal foi breve. Em 1977, seu pai Giovanni levou a esposa, 2 filhos e uma filha para Montreal, Quebec, Canadá. No Canadá, os irmãos Gatti conheceram os esportes. No começo, o jovem Arthur se interessou por futebol e hóquei, como qualquer criança no Canadá, mas seu irmão mais velho, Joe, escolheu outro caminho, o boxe. Joe se destacou, tornando-se campeão dos meio-médios do Canadá e mais tarde boxeador profissional nos Estados Unidos. Gatti, who appeared to have, certainly in the final minute of round 1, decided edge. He stung young Mr. Christensen with a hook with a heavy right hand. Christensen is staggered now and is down. Ver seu irmão lutar na televisão despertou algo em Arthur. Aos 8 anos, ele entrou pela primeira vez em uma academia de boxe, e desde então, o esporte o consumiu. Mesmo como amador, Gatti lutava com seu estilo característico, agressivo, perigoso, implacável. Essa abordagem funcionou. Ele ganhou vários títulos amadores, incluindo 2 campeonatos juvenis do Canadá, 3 títulos dos Golden Globes em 3 divisões diferentes e uma vaga na Seleção Nacional do Canadá em 1990. No Mundial Juvenil de Lima, naquele ano, ele foi eliminado na primeira rodada, mas terminou sua carreira amadora com um recorde notável: 86 vitórias e apenas 14 derrotas. Em 1991, Arturo tomou uma decisão crucial. Ele havia se classificado para representar o Canadá nos Jogos Olímpicos de 1992, o maior sonho de qualquer boxeador amador. Mas aos 19 anos, ele tomou outro caminho, tornou-se profissional. Os primeiros anos profissionais de Gatti foram um desfile de destruição. Lutando na Filadélfia, Newark e Nova Jersey, o jovem ítalo-canadense impressionava com seu poder explosivo. Derrubou Luiz Melendez no primeiro assalto. Destruiu Richard Jesus em 28 segundos. Gatti's got him in trouble early. Oh, is he firing away? Came right out, he didn't give him a chance, he nailed him and hurt him. He got him, he's down. Mas em 17 de novembro de 1992, em sua 7ª luta, veio sua primeira derrota por decisão dividida contra King Solomon. Não, ele o parou, ele o incendiou. Gatti respondeu com uma sequência de 8 vitórias, a maioria por nocaute no primeiro assalto. He threw it from a longer distance than he would have liked in that one. Em 1994 surgiu uma oportunidade, e Gatti conquistou o título de peso superpena da Federação Internacional de Boxe e da Associação de Boxe dos Estados Unidos, que pertencia a Pete Taliaferro, que chegava com um impressionante cartel de 25 vitórias e apenas 2 derrotas. Mas a luta terminou quase antes de começar. Gatti derrubou Taliaferro 3 vezes no primeiro assalto. O árbitro considerou que já tinha visto o suficiente e interrompeu a luta. Com isso, Tanner conquistou seu primeiro título profissional e seu 11º nocaute no primeiro assalto. Defendeu o cinturão 2 vezes, derrotando Richard Salazar por nocaute técnico no 10º assalto. E depois derrotando o venezuelano José Sanabria por decisão unânime. Mas Gatti queria mais. Queria um campeonato mundial. Em 15 de dezembro de 1995, no MGM Grand de Las Vegas,
Arturo Gatti, de 23 anos, desafiou o campeão dos superpenas da Federação Internacional de Boxe, Tracy Harris Patterson, filho adotivo do lendário peso pesado Floyd Patterson. Gatti teve um início brilhante. No segundo assalto, ele acertou um perfeito uppercut de direita que mandou Patterson para a lona pela primeira vez em seu reinado como campeão. Mas Patterson, o experiente campeão, se adaptou. A partir do terceiro assalto, controlou a distância com o jab e acertou a direita com precisão. Gatti seguiu pressionando, lutando e recebendo golpes. Like a gentleman. Now jabbing over the top of, but pretty soon Patterson's going to have to heat up Patterson. Round 9, a three-punch combination. No 10º assalto, ambos boxeadores estavam exaustos, mas determinados. Eles se enfrentaram cara a cara, trocando golpes em um dos assaltos mais emocionantes do ano. O público estava de pé. Keep your hands a minute to go. Gatti's dominated the first few rounds of the fight. Stop trying to throw the power stuff. Quando soou o gongo final, ambos os boxeadores acreditavam ter vencido. Os juízes não chegaram a um consenso, mas os três deram a vitória ao desafiante. Aos 23 anos, Arturo Gatti era campeão mundial e a HBO havia encontrado sua próxima estrela. Como campeão, Gatti se tornou presença constante no HBO Boxing After Dark. Mas sua primeira defesa mostrou que ele tinha mais que coração. Ele tinha alma de guerreiro. No dia 23 de março de 1996, no Madison Square Garden, Gatti enfrentou o boxeador dominicano Wilson Rodrigues. E o que se seguiu foi uma das lutas mais dramáticas da década. No segundo round, Rodrigues acertou um cruzado de direita devastador que mandou Gatti para a lona pela primeira vez em seu reinado como campeão. Ele se levantou quando a contagem chegou a 3, mas estava muito machucado. Rodrigues avançou sobre ele tentando finalizar o trabalho. No entanto, Gatti sobreviveu até o final do round, mas suas chances pareciam pequenas. No entanto, no quinto round, Gatti encontrou uma brecha e lançou um gancho de esquerda no fígado de Rodrigues, derrubando o dominicano em plena agonia. Ele se levantou quando o árbitro contou até 8, mas a maré já havia mudado. No sexto round, Gatti lançou uma combinação final que derrubou Rodrigues novamente. Desta vez, ele não conseguiu continuar. A luta foi indicada como candidata à luta do ano pela revista The Ring. Rodrigues passou uma semana no hospital se recuperando, mas Gatti acabava de provar que podia se recuperar mesmo à beira da derrota. Após uma revanche vitoriosa contra Patterson, vencendo por margem maior e nocaute técnico. No sétimo round contra o ex-campeão Calvin Grove, Gatti se preparou para o que se tornaria sua defesa de título mais lendária. No dia 4 de outubro de 1997, Arturo Gatti enfrentou o ex-campeão mundial Gabriel Ruelas, no centro de convenções de Atlantic City. O que aconteceu naquela noite não só lhe rendeu o título de luta do ano, mas também o prêmio de nocaute do ano da revista The Ring. Have made a couple of statements here in the first round. Ruelas lands two right hands upstairs. Gatti comes back with a solid right of his own over the top. Fights. Gatti has that many in 29 fights. Left hook to the body by Gatti. Ruelas missing upstairs, and there you see what Gabe means about being the better defender up to this point. The history of Gatti, of his face blowing up, it could tell as the fight goes on. Now Ruelas allows one to wander low, and the right hand lands for Gatti.
starts to swell when he gets up in the morning. Yeah, but I don't want Adam to be just taking a little time off. Oh, good shot by Gates. Or he may just be taking a little time off. And waiting for Gotti to come to him as he did to accept that left. No quarto round, Ruelas acertou um devastador uppercut de esquerda que abalou Gatti profundamente. O que se seguiu foi um ataque contínuo, com mais de 15 golpes consecutivos desferidos sobre o campeão. Apenas o gongo o salvou de ser interrompido. Hard shot by Ruelas. Gatti's hurt bad. And he stumbles. Ruelas with a chance. Arturo Gatti momentarily wobbly on his feet. Oh, now Get he's him back out. now, but that was a great uppercut. Yeah, he's hurt very bad. I think he's gonna go down. He's not careful. Oh, good body shot by Arturo Gatti. O corner de Gatti trabalhou freneticamente entre os rounds. Ele estava com o rosto inchado e os olhos fechados, mas Thunder voltou para o quinto round com uma determinação renovada. We told you you'd get your money. Listen, 2 minutes left in the round. We'll keep you posted as long as... That left uppercut is a vicious weapon for Gabe Ruelas here tonight. And look at the... Through this. Gotti wobbling again. E em uma das reviravoltas mais dramáticas da história do boxe, Gatti acertou um gancho de direita perfeito que mandou Ruelas de cara no chão, inconsciente. Oh, there are Low blow by Gotti. As Demis says keep him up. Right hand lands over the top. Down goes Ruelas. O nocaute foi tão devastador que até hoje é lembrado como uma das maiores viradas do boxe. Arturo Gatti havia confirmado o que os fãs já suspeitavam. Ele tinha o coração de um leão. Depois de abrir mão do seu título da Federação Internacional de Boxe para subir para o peso leve em 1998, Arturo Gatti enfrentou uma série de golpes brutais que teriam acabado com a carreira da maioria dos boxeadores. Em janeiro de 1998, Arturo Gatti enfrentou Angel Manfredi, que vinha de uma sequência de 20 vitórias consecutivas. A luta foi disputada e violenta e Arturo Gatti sofreu um corte grave logo no início. Rib injury supposedly was on the left side of his rib cage again. Angel said right hand already landed by Gotti. His trainer Hector Rocha says who's managed to do some damage. And Freddie's been landing. Gotti, it could be dangerous. Well, If you lock yourself, you try to keep your chin on, you're locking yourself. Okay. Angel is by far the more elusive of the two. Good. No quarto round, Arturo Gatti parecia assumir o controle com um trabalho corporal implacável, mas as combinações de Manfredi continuavam acertando em cheio, abrindo ainda mais cortes no rosto de Arturo Gatti. 27, 2 rounds to 1. Angel got it to get even closer. This you don't want. As he was before the body assault by Gotti. No. That's what you want to do to a body occasionally. Let the fight develop. Don't take it to theirs. Not as many in combination as was the case earlier. Angel. The body. No oitavo round, o médico examinou o corte horrível e interrompeu a luta. Arturo Gatti havia perdido por nocaute técnico. Seconds remaining in the round. Your corner's throwing the ring, it's tossing the towel in. Stop it. That'll do it. Angel man. A derrota foi esmagadora, mas o pior ainda estava por vir. No dia 22 de agosto de 1998, Gatti enfrentou Ivan Robinson, um boxeador habilidoso, cuja carreira havia sido interrompida por 2 derrotas dolorosas. Mas o estilo de Robinson não era adequado para Gatti. He wants to go in and move away. There's a big fight, so He's just punishing Robinson to the body and to the head in the... Robinson girava, lançava jabs e contra-atacava, enquanto Gatti avançava para cima. Never took his eyes off of Robinson as he listened to Earl Morton. You watch Robinson, every time he throws a right hand, he connects. So far, I'm clean punching him. Established already. Can Gotti land enough thunder to score a knock?
No quarto round, Gatti derrubou Robson com um golpe perfeito, mas não conseguiu aproveitar. No último round, Gatti estava perdendo em todos os cartões e precisava de um nocaute. He seems to be handling the power. Big right hand and a big lefters. Perpendicular rather than square to the opponent. Chavez looked. Ele pressionou desesperadamente, mas as habilidades superiores de boxe de Robson lhe garantiram uma vitória por decisão majoritária. 93! A luta foi nomeada Luta do Ano e Surpresa do Ano pela The Ring. Em seu esforço fracassado, Gatti havia recebido mais de 400 golpes. Apenas 4 meses depois, em 12 de dezembro de 1998, eles se enfrentaram novamente. E novamente foi espetacular. E novamente Gatti perdeu. Desta vez por decisão dividida, após ter um ponto descontado por um golpe baixo. Robinson smiles at Gatti as he did so frequently 4 months ago. As Ivan Robinson and his team were leaving, one of his handlers said, "We don't want to fight this guy again. He's a maniac." But again, you've lost 3 terrific but losing fights this year. I don't know what to say. I did my best. Ivan is just a good boxer. You know, I think I started too late again, and I kept going off my game. You going to reassess your career now, whether you want to keep fighting at this weight, whether you want to keep fighting, and how you're going to continue? Larry Mitch, I really don't know right now. I am going to fight again. Após 3 derrotas consecutivas, a carreira de Gatti parecia ter chegado ao fim, mas o campeão do povo ainda não tinha dito sua última palavra. Depois de chegar ao fundo do poço, Gatti fez algumas mudanças. Quebrou sua sequência de derrotas com uma vitória rápida sobre Reis Munhoz. Depois enfrentou o ex-campeão de 2 categorias, Joey Gamache, em 26 de fevereiro de 2000, derrubando Gamache 2 vezes no primeiro round. No segundo round, acertou um devastador direto de direita que deixou Gamache inconsciente no chão. Gamache passou uma semana no hospital e nunca mais voltou a lutar. Mas surgiu uma polêmica, já que a equipe de Gamache alegou que Gatti havia ganhado 19 libras entre a pesagem e a luta, o que lhe dava uma vantagem injusta. O julgamento se arrastou por quase uma década e acabou levando muitas comissões de boxe a implementar pesagens no mesmo dia da luta. Após mais 2 vitórias, Gatti conquistou a chance de enfrentar o lendário Oscar de la Hoya, em 24 de março de 2001, pelo título dos superleves do Conselho Mundial de Boxe. Foi um desastre. Desde o início, De La Hoya dominou Gatti com velocidade, potência e precisão. E nos últimos 30 segundos do primeiro round, uma combinação massiva mandou Gatti para a lona. Gatti demonstrou sua coragem característica, levantando-se e contra-atacando. Mas no quinto round o castigo já tinha se tornado severo demais e o corner de Gatti jogou a toalha para salvar seu boxeador. A derrota esmagadora o levou a fazer uma pausa em sua carreira. Gatti demitiu seu treinador de longa data, Hector Rocha, e contratou o lendário treinador Buddy McGirt. Era o momento de se reinventar. That why was I wasting my time? That he was finished. I says, well, look, that's your opinion. You're entitled to your opinion.
but I see something different in the gym. No dia 26 de janeiro de 2002, sob a tutela de McGirt, Gatti voltou contra o ex-campeão Teron Millett. Desta vez ele parecia diferente, mais paciente, mais técnico e mais controlado. This really is an important fight for both men. Gatti through with the right hand. Beautiful combination early. The better start, the 29-year-old from Jersey City. Gatti really finding success. Very static, incredible. I wonder if one of these is a fight right. They said he would never walk again, Millett. McGirt been working on that, just getting him to take his time and use his brain a bit. No quarto assalto, Arturo parou Millett com combinações precisas que mandaram o campeão para o chão. Era uma verdadeira declaração. O novo Arturo Gatti não só sabia lutar, mas também sabia boxear. E então chegou a luta que mudaria tudo. A chamada que imortalizaria seu nome para sempre. Mickey Ward estava ao telefone esperando pela luta com a qual a maioria dos fãs sonhava. Em 18 de maio de 2002, no Mohegan Sun Casino em Connecticut, Arturo Gatti e Mickey Ward fizeram história no boxe. Ward era um boxeador da classe trabalhadora de Lowell, Massachusetts, ex-pavimentador que trabalhava na construção entre as lutas. Era conhecido por seus começos lentos e seus golpes devastadores no corpo. Mas contra Gatti ele precisaria de ambos. Desde o primeiro momento, Gatti se movimentou com elegância, circulando, lançando jabs e controlando a distância. That Gatti led boxing is very effective. Blood really coagulates. Hard left hook, like you remember the fight with Emmanuel Burton. So this is just one of his normal fights. Fight of the year for 2001, Ward Burton broke a lot of confidence. Mas no terceiro round, a pressão de Ward começou a aparecer e a luta se transformou em uma briga de rua. Yep, and here comes the Lowell, Massachusetts contingent rising to the occasion for their fighter. And here's Gatti with some of that. I'll give it to him as a body medicine. Now the fight has turned out to be what we expected. Depois veio o nono round, e o que aconteceu nesses 3 minutos seria lembrado por décadas. Ambos boxeadores abandonaram completamente a defesa, ficaram no centro do ringue e trocaram golpes. Ganchos de esquerda, cruzados de direita, uppercuts. Nenhum dos dois recuou e nenhum dos dois parou. Okay, Jim, 4 rounds to 2, 57. O comentarista da HBO, George Foreman, ele mesmo um boxeador lendário, classificou como o assalto do século. Quando soou o gongo final, Ward venceu por decisão majoritária, mas o resultado quase não importava. Ambos tinham dado tudo o que tinham. Dos 8 membros da imprensa entrevistados imediatamente depois, 7 tinham pontuado a favor de Gatti, mas todos concordaram. Eles tinham que fazer de novo. Apenas 6 meses depois, em 23 de novembro de 2002, eles se enfrentaram na revanche no Atlantic City Convention Center. Era a primeira bolsa milionária de Ward e, para ambos, era algo pessoal. Mas desta vez, Gatti estava mais ágil, mais concentrado e melhor preparado. Ward launching most of his punch in. Developed that jab relatively late in his career and doesn't believe it. No terceiro assalto, Gatti acertou o que ele mesmo classificou como um dos melhores golpes de sua carreira. Um direto de direita que primeiro acertou o ombro de Ward e depois sua cabeça, deixando o irlandês de joelhos. Embora Ward tenha rompido o tímpano com o golpe e Gatti quebrado a mão direita no terceiro round, ambos sobreviveram e seguiram lutando. Gatti, it's one thing to have a plan.
No final, Gatti venceu com ampla vantagem nos 3 cartões, mas a coragem de Ward ao continuar lutando com o tímpano rompido deixou todos de queixo caído. Após a luta, quando foram questionados sobre uma terceira luta, ambos aceitaram imediatamente. Are you going to fight one more fight? Well, if we can get it together again, I'll give it another shot. If not, then I'll see what happens. I don't know. A trilogia exigia uma conclusão e, em 7 de junho de 2003, no Boardwalk Hall de Atlantic City, eles se enfrentaram pela última vez. Esses guerreiros já se conheciam melhor que irmãos após 20 rounds de guerra, tendo revelado suas almas um ao outro. Desta vez, Gatti boxeou de forma brilhante, usando movimento, ângulos e seu domínio do ringue para controlar a ação. Gatti liderava em todos os cartões ao iniciar o último round. One reason you have a great cut man like Gavin is so that the doctor will live. Quando o gongo encerrou o 10º round, Gatti havia vencido por decisão unânime e a trilogia estava completa. Gatti 2, Ward 1. Mas o mais importante é que eles haviam criado algo imortal. A trilogia Gatti-Ward é considerada uma das melhores da história do boxe, junto com Ali Frazier e Barrera Morales. Tanto a primeira quanto a terceira luta receberam o prêmio de luta do ano. Arturo Gatti foi nomeado boxeador do ano pelo seu retorno em 2002. E mais ainda, os dois guerreiros se tornaram amigos de verdade. Saíam para jantar juntos, jogavam golfe, compartilhavam suas vidas. O respeito que eles conquistaram no ringue se transformou em uma verdadeira irmandade fora dele. E o Ward confirmou tudo. It wasn't no like good fight, this, that. First thing out of his mouth was, "Mick, you okay?" First thing. My last fight of my life. You know, obviously I didn't win the fight, but well, more importantly, I made a friend for life. Enquanto a carreira de Ward terminou após sua lendária trilogia, Gatti continuou lutando. Mas para sua primeira luta depois da trilogia, ele decidiu que queria alguém familiar ao seu lado. If Mickey would be part of my entourage and walk me in, you think he would do it? I said, I think it's a great idea. I said, I think you should call him. Aos 31 anos, Gatti voltou a baixar para o peso super leve para disputar mais um campeonato. No dia 24 de janeiro de 2004, ele desafiou o invicto italiano Gianluca Branco, que chegava com um recorde dourado de 32 vitórias e nenhuma derrota, pelo título vago dos superleves do Conselho Mundial de Boxe. Em uma luta difícil e técnica, Gatti superou seu compatriota em 12 assaltos. His left eye begins to swell, and you see the line coming in his cheek. Reading from an old script. Yeah. Good shot. Now he wants to go back to the higher level. He wants to win a title. He wants to fight people like Costa-Zoo. He wants to make superstar money. Bronco's father, Daddy studied the tapes of Mickey Ward. This looks like this is a round that I would probably give to Bronco. No 10º assalto, Gatti derrubou o Branco com uma combinação perfeita e garantiu a decisão unânime. Voltou a ser campeão mundial. Thunder havia ressurgido das cinzas mais uma vez. A primeira defesa de título de Gatti contra o romeno Leonard Dorin resultou em um dos melhores golpes no corpo da história do boxe.
No segundo round, Gatti acertou um gancho de esquerda no fígado de Dorin e o desafiante invicto caiu no chão se contorcendo de dor. A dor foi tão intensa que Dorin nunca mais voltou a lutar e se aposentou imediatamente após a luta. A segunda defesa de Gatti contra Jesse James Laisha foi igualmente impressionante. Gatti derrubou o veterano com um cruzado de direita perfeito no quinto round e momentos depois finalizou com uma chuva de golpes. Após a luta, Gatti desafiou Floyd Mayweather Jr. Let's talk about the possibility of a Mayweather fight. You want to fight him? Why? Well, he's the best pound for pound, and I consider myself I am the best. I want to show the world that I am the best, and I've been showing it throughout these years. I can fight, I can box, and I can punch, and I can take a punch. And Mayweather is the greatest out there right now, and I would love to beat him. Seu desejo seria realizado, mas não sairia como ele esperava. No dia 25 de junho de 2005, Gatti desafiou o rei libra por libra Floyd Mayweather Jr. pelo título super leve do Conselho Mundial de Boxe. A luta foi anunciada como Thunder e Lightning, Trovão e Relâmpago, e gerou aproximadamente 340 mil compras de pay-per-view, mas nunca foi competitiva. A velocidade, a maestria defensiva e a precisão de Mayweather foram demais. Derrubou Gatti no primeiro round e dominou o tempo todo. No quinto round, o árbitro encerrou a luta por misericórdia. Gatti nunca tinha sido tão superado. Anos depois, Oscar De La Hoya, que já tinha enfrentado muitos dos boxeadores mais potentes, disse que Gatti foi quem bateu mais forte nele do que qualquer outro com quem já havia lutado. Mas contra a defesa perfeita de Mayweather, a potência de Thunder não significou nada. Depois de Mayweather, Gatti lutou mais 3 vezes. Ele derrotou os desconhecidos Thomas Damgah e Leonard Dorothy, mas depois sofreu uma derrota brutal por nocaute técnico no 9º assalto para Carlos Valdomir, em uma tentativa fracassada de conquistar o título dos meio-médios do Conselho Mundial de Boxe em 22 de julho de 2006. Sua última luta aconteceu em 14 de julho de 2007 contra Alfonso Gomes. Foi uma demolição total e Gomes derrotou Gatti em 7 assaltos. Aos 35 anos, Arturo Gatti se aposentou com 40 vitórias, 9 derrotas e 31 nocautes. Seu legado ficou assegurado como um dos melhores boxeadores da história. Após se aposentar, Gatti voltou para Montreal e tentou se dedicar ao setor imobiliário e à promoção imobiliária, mas a adaptação foi difícil. O primeiro casamento de Gatti com Érica Rivera resultou no nascimento de uma filha, mas quando ele se aposentou, esse relacionamento já havia terminado. Segundo seus amigos, os anos de combates brutais o deixaram com dores de cabeça constantes e depressão. Em 2006, Gatti tentou se suicidar, um fato que só seria revelado após sua morte. Ele tomava analgésicos prescritos, bebia em excesso e frequentava bares de striptease. Além disso, sua carteira de motorista havia sido suspensa por 10 anos, após ser preso por dirigir sob efeito de álcool em 3 estados diferentes. Em 2007, Gatti conheceu Amanda Rodrigues, uma imigrante brasileira de 21 anos que morava em Nova Jersey. Ele tinha 35 anos. Segundo Amanda, ela não fazia ideia de quem ele era quando se conheceram enquanto passeavam com seus cachorros. O relacionamento foi intenso desde o início, apaixonado, mas volátil. Depois de conhecer Amanda, Gatti cortou os laços com sua filha do primeiro casamento e demitiu inesperadamente seu treinador de longa data, Buddy McGirt. Em 25 de setembro de 2007, Amanda deu à luz seu filho, Arturo Jr.,
mas o relacionamento continuou turbulento. Mais tarde, algumas mensagens de texto revelaram a crescente frustração de Amanda com o vício de Gatti em bebida e festas. Em maio de 2009, poucas semanas antes da última viagem de sua vida, Gatti escreveu um testamento no qual deixava toda a sua fortuna, avaliada em 3,4 milhões de dólares, para Amanda e seu filho. Alguns viram isso como uma tentativa de salvar o casamento, outros acharam suspeito o momento escolhido. No fim de maio de 2009, Gatti surpreendeu Amanda com uma viagem, 2 semanas na Europa e depois ida ao Brasil para um casamento em família. Amanda descreveu mais tarde a viagem como maravilhosa, como uma segunda lua de mel. Mas o amigo de Gatti apresentou uma versão diferente, revelando uma gravação de áudio de uma conversa com o campeão, na qual Arthur qualificava a viagem como um sufoco. Na noite de 10 de julho de 2009, em Porto de Galinhas, Brasil, o casal saiu para jantar. Mas, segundo as testemunhas, Gatti ficou bêbado e houve uma discussão do lado de fora da boate. As testemunhas disseram aos investigadores que Gatti empurrou Amanda no chão e depois brigou com alguns desconhecidos na rua. Durante a briga, ele levou um golpe na nuca e foi encontrado sangue no táxi que os levou de volta ao apartamento que haviam alugado. No apartamento, a discussão continuou. Amanda declarou mais tarde: "Ele não me bateu, mas me empurrou no chão. Machuquei minhas mãos e o queixo. Depois disso, ele tirou meu filho de 10 meses de mim e foi embora." Eles se encontraram de novo no hotel às 2 da manhã. Gatti tinha um corte na cabeça. Afirmou que tinha brigado com 4 caras. Amanda mostrou para ele os hematomas que ele tinha feito nela. Na manhã de 11 de julho de 2009, por volta das 9 da manhã, Amanda saiu correndo do apartamento gritando que seu marido tinha se suicidado. A polícia chegou e encontrou Arthur Gatti, de 37 anos, morto no chão da cozinha, com a alça ensanguentada de uma bolsa em volta do pescoço. Havia uma poça de sangue. Ele tinha marcas de estrangulamento no pescoço. Não havia sinais de arrombamento nem provas de que havia mais alguém no apartamento, exceto Amanda e seu filho pequeno. As autoridades brasileiras suspeitaram imediatamente de assassinato. Amanda Rodrigues foi detida e acusada de homicídio. Os primeiros relatórios alegavam que Gatti havia recebido múltiplos golpes na nuca e que depois havia sido estrangulado com a alça da bolsa enquanto estava inconsciente. Amanda permaneceu detida por quase 3 semanas. Depois, em 30 de julho de 2009, as autoridades brasileiras divulgaram suas conclusões. Gatti havia se suicidado enforcando-se com a alça da bolsa de sua esposa, e Amanda foi libertada. Mas a família, os amigos e o ex-empresário de Gatti, Pat Lynch, recusaram-se a aceitar a decisão. And there's so many conflicting stories. No one really knows the truth of what happened. But, you know, I believe in my heart no one knew him better than me. He had a son that he loved to death. He had a daughter, Sophia, that he loved to death. 2 kids. He wouldn't do it. Pat Lynch contratou uma equipe de investigadores particulares, entre eles Paul Ciolino e o médico legista Cyril Wecht, para realizar uma investigação independente. Em setembro de 2011, eles publicaram um relatório de 300 páginas no qual afirmavam que Gatti havia sido assassinado. As conclusões deles apontavam que a alça da bolsa não era longa o suficiente para envolver o pescoço de 45 centímetros de Gatti, nem resistente o suficiente para suportar o peso do corpo dele. Enquanto Gatti sofreu uma lesão na cabeça antes de ser estrangulado, a posição do corpo e as provas sugeriam um homicídio, não um suicídio. O governo canadense solicitou mais informações às autoridades brasileiras. Em novembro de 2011, Quebec realizou sua própria autópsia após exumar o corpo de Gatti. As conclusões do legista de Quebec indicavam que Gatti havia morrido por asfixia, por compressão do pescoço. Foram encontrados álcool e o relaxante muscular carisoprodol em seu sangue, e uma investigação mais detalhada revelou que essa droga pode causar confusão e até mesmo loucura temporária. No entanto, não havia provas claras de jogo sujo. Durante os julgamentos civis sobre a herança de Gatti, surgiram depoimentos explosivos. Várias testemunhas afirmaram que Amanda havia ameaçado matar Gatti meses antes de sua morte. Amigos testemunharam que ela já tinha dado um olho roxo em Gatti anteriormente, o momento suspeito em que o testamento foi redigido apenas algumas semanas antes da viagem. E as provas de que Gatti havia ameaçado se suicidar no passado e já tinha tentado em 2006...
mas outras provas apoiavam a versão de Amanda. Não havia provas forenses de crime no apartamento. O histórico de depressão, abuso de substâncias e ideias suicidas de Gatti. As testemunhas confirmaram que ele havia se envolvido em uma briga de rua horas antes de sua morte, mas a posição da lividez no corpo era consistente com o enforcamento. Em dezembro de 2011, um juiz de Quebec concedeu a Amanda Rodrigues todo o patrimônio de Gatti. Enquanto isso, uma ação por homicídio culposo movida pela ex-mulher de Gatti, Érica Rivera, foi rejeitada por um juiz de Nova Jersey em 2012. Apesar das múltiplas investigações que foram realizadas ao longo dos anos, nunca se chegou a um consenso. As autoridades brasileiras mantiveram que se tratava de um suicídio, mas os investigadores particulares insistiram que era um assassinato. E as autoridades canadenses também não encontraram provas definitivas em nenhum sentido. Amanda Rodrigues voltou ao Brasil com a herança em seu filho, mantendo o tempo todo que Gatti havia se suicidado. No dia 20 de julho de 2009, aproximadamente 1000 pessoas compareceram à igreja Nossa Senhora da Defesa, no bairro Little Italy de Montreal. Arturo Gatti foi enterrado em uma cripta no cemitério Laval, em Quebec. O Conselho Mundial de Boxe entregou à mãe de Gatti um cinturão de campeão póstumo. Homenagens chegaram de todo o mundo do boxe. Em 10 de dezembro de 2012, em seu primeiro ano de elegibilidade, Arturo Gatti foi incluído no Hall da Fama do boxe internacional. Ele se tornou o 10º boxeador canadense a receber essa honra. 3 fights and we had two fights of the year, 30 rounds of non-stop action. It's funny how I became great friends with him after we fought because he was a great person. Obviously, he's a great fighter. He's getting inducted, and shows the support that he has here. How good of a person he was. And Arturo would never give up. He'd never throw in a towel. Arturo Gatti never quit in the ring. And I can guarantee you, he never quit in life. A trilogia de Gatti com Mickey Ward é regularmente votada como uma das melhores da história do boxe. Seus 4 prêmios de luta do ano continuam sendo um testemunho de sua vontade de dar tudo pelo entretenimento. Ele ganhou o apelido de o resumo humano, porque cada luta era memorável, até mesmo suas derrotas eram espetaculares. Mas em outubro de 2025, a tragédia voltou a atingir a família Gatti. Arturo Gatti Jr., o filho que tinha apenas 10 meses quando seu pai morreu, foi encontrado morto em um apartamento no México. Ele tinha 17 anos e morreu enforcado. Filho de peixe, peixinho é. Ambos se foram cedo demais, ambos pelo mesmo método, ambos deixando perguntas que talvez nunca sejam respondidas. Arturo Thunder Gatti disputou 49 lutas profissionais, venceu 40, perdeu 20 e conseguiu 31 nocautes. Ele ostentou títulos mundiais em 2 categorias de peso e proporcionou mais entretenimento em suas derrotas do que a maioria dos boxeadores em suas vitórias. Talvez nunca se descubra se sua morte foi suicídio ou algo mais sombrio, mas seu legado é certo. Arturo Gatti deu tudo pelo boxe, e os fãs de boxe nunca esquecerão o The Thunder. Descanse em paz, guerreiro. O 9º round do século viverá para sempre.